Deus. Mas agora preciso ministrar uma palavra para você. E a palavra está no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 10, no versículo de número 46. Marcos 10, 46. Esse texto é um texto muito conhecido, a cura do cego de Jericó. E diz assim, ó: foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. Você me ajuda? Pôs-se a clamar: Jesus tem. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Você me ajuda? Tem. Grandioso, fala conosco, meu Deus, é o que eu te peço, eterno, soberano. Senhor, tu ouviu a voz dos teus filhos aí, Senhor. Ô Pai, eu acredito que no término dessa mensagem, Deus, eles vão entender melhor isso aí, meu Deus, e hão de te clamar, meu Pai, de uma maneira diferente, meu Deus. Ô Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tu fale conosco, e quem crê diga amém e amém, em nome de Jesus. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, o que vier de ti, eu recebo. Tema da mensagem: vencendo o engasgo espiritual. Repita comigo: vencendo o engasgo espiritual. Vamos lá, 1, 2, 3. Vem. Mais uma vez, vem. Você já ouviu falar disso? Ouviu falar de engasgo espiritual? Não? À medida que eu ministrar aqui, você vai lembrar. Porque se você não viveu, você já ouviu alguém dizer que viveu. O engasgo espiritual. O que é isso, pastor? Você vai entender. A Bíblia diz assim no 46: e foram para Jericó quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão. E a Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, que ele estava sentado à beira do caminho. E o 47: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, querido, eu lembro de uma fase da minha vida, e nessa fase foi um pouquinho antes de voltar para a pastora Deise, num período antes de ser pastor, que estávamos separados, e eu subi um monte algumas vezes. E a impressão que me dava é que Deus não estava ouvindo a minha oração. A impressão que me dava, e quantas vezes eu estava lá no Horebe, e eu olhava, né, aquelas luzes, as casas pequenininhas, e eu olhava para o alto, e eu gritava, e eu clamava, e a impressão que me dava é que Deus não ouvia a minha oração, porque não tinha resposta, ou não tinha a resposta que eu gostaria que tivesse. Mas Deus o tempo todo me permitia continuar naquele lugar, e subir outras vezes, e continuei naquele lugar. Em outras palavras, era como se eu fizesse aqui da oração, da pequena oração, do pequeno clamor desse homem, de Bartimeu, filho de Timeu, e eu fizesse da oração dele a minha: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Sabe, querido, e às vezes pode te dar essa impressão que tu clama e Deus não ouve o teu clamor. Quantas pessoas vivem isso, né? Quantas pessoas, de alguma maneira, elas presenciam isso. E a primeira pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: será que o maior problema de Bartimeu era realmente a cegueira? Será que o maior problema que ele havia enfrentado, ou que ele estava enfrentando naquele exato momento, era ser cego? Ou será que existia algo mais forte do que isso? Eu já ministrei que no Evangelho de João, no capítulo 4, a Bíblia fala da mulher samaritana. A Bíblia diz que ela sai fora de um horário, o horário que se costumava pegar a água, porque ela tinha vergonha. E ela sai fora de um horário que se costumava pegar a água, e ela chega naquele poço por volta do meio-dia. E ela encontra-se com Jesus assentado. Na verdade, Jesus vira para os discípulos e manda eles irem comprar alimento na cidade, se assenta no poço de Jacó e fica ali aguardando por aquela mulher. Jesus não estava esperando por água, porque Ele é a água viva. Ele estava aguardando por aquela mulher.
E o texto então me faz entender que no caminho, quando aquela mulher pega o seu cântaro e sai da sua casa até ela ter um encontro com Cristo, eu acredito que quantas vezes o adversário tentou soprar no ouvido dela e dizer: olha, não vai, para, volta, hoje não é dia de você ir naquele lugar. Dentro do teu cântaro talvez tenha ainda um pouquinho de água, mas ao mesmo tempo, por um outro lado, existia, eu creio, que uma outra voz dizendo: vai, algo vai acontecer que você não sabe. Sabe aquele dia que tu pensa assim: eu não vou à igreja? Sabe aquele dia que tu pensa: vou ficar em casa dormindo? Mas de repente há um incômodo no teu coração, e o incômodo diz: vai para a igreja, porque hoje Deus quer falar com você. Mas tu não sabe o que Deus quer falar com você, e tu vai entender daqui a pouco o que Deus quer falar com você. Eu acredito que na vida da mulher samaritana, naquele caminho que ela sai da sua casa, até ela chegar ao ponto, até ela chegar no lugar aonde Jesus estava sentado, aguardando por ela, até aquele ponto ali houve uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual, porque Satanás não queria perder aquela mulher. Em um ponto da conversa dela com Jesus, Jesus vira para ela e diz assim: traga-me o teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido, eu não tenho marido. E aí Jesus vira para ela e diz: bem disseste, não tem marido, porque 5 já tiveste, e o 6 que tu tem hoje não é teu. Em outras palavras, mulher, tu chegou ao declínio da sua vida, tu chegou no fundo do poço, que hoje tu tens se contentado em ser amante. E Jesus então começa ali a tratar com aquela mulher. Jesus começa a mostrar para ela que o Pai estava à procura de verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus começa a mostrar para ela que algo especial demais iria acontecer. Ao término dessa conversa, ao término do encontro com Cristo, a Bíblia diz que ela deixa o cântaro. Ela foi para buscar água, mas encontrou a água viva. O cântaro fica de lado. O cântaro que ela veio carregando, aquele peso, ainda que estivesse vazio, era pesado. E de repente ela deixa de lado aquele cântaro. O que eu quero falar contigo é o seguinte: o maior problema na vida, e aí eu volto a falar desse texto em Marcos, na vida de Bartimeu, com certeza não era a cegueira. O maior problema dele não era a cegueira. E nós vamos ver aqui que ele, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você vai ver que aqui, à medida que Jesus passava e ele gritava, né? Jesus, filho de Davi, nós vamos ver que no 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que muitos o repreendiam. Muitos tentavam dizer assim: olha, não adianta clamar. O melhor que você tem a fazer é se calar. Eu quero falar sobre o engasgo espiritual hoje, mas também quero te dizer sobre o poder do clamor. O poder que tem um clamor, querido. No momento de maior aflição, é o momento que Deus procura responder a tua oração quase que de imediato. É o momento que o Senhor atenta dos céus, olha dos céus. Salmo 113, põe aí para mim, versículo de número 5. Salmo 113, preguei isso aí na quinta-feira, versículo de número 5, que diz o seguinte: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, versículo 6, e se inclina para ver o que está no céu e na terra. O Senhor está nas alturas, tem o seu assento nas alturas, mas ainda assim se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Mostrando para mim e para você que Deus se importa contigo. Mostrando para mim e para você que, por pior que seja o momento que tu possa estar vivendo, existe um Deus que se levanta do seu trono e se inclina para mim quando eu clamo por socorro. O salmista, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai ensinar lá no 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Mostra de um Deus que se inclina para mim e para você. Pode ser que no mundo físico nada esteja acontecendo, mas no plano espiritual, Deus hoje manda te dizer que grandes coisas acontecem. Quando você clama ao Senhor, o Senhor se inclina para você. Quando você clama ao Senhor, o Senhor ouve o teu clamor.
e ainda que a resposta não seja do teu jeito, da tua maneira, Deus manda te dizer o seguinte: olha, a resposta do teu clamor, ela vai chegar do meu jeito, da minha maneira, mas ela virá sobre a tua vida. Significa que quando eu falo de engasgo espiritual, eu preciso falar de demônios. Eu não quero falar talvez da esposa que vira e diz assim: meu marido não permite que eu ore, meu marido não gosta que eu ore, ou do esposo que diz: ah, pastor, toda vez que eu dobro meu joelho se levanta alguma coisa na minha vida. A Bíblia diz que a minha guerra não é contra a carne ou sangue, e sim contra potestades e dominadores. Então, para falar do engasgo espiritual, eu preciso falar de demônios, anjos decaídos do inferno, que tentam de alguma maneira te sufocar. Existem demônios que querem nos sufocar. O que é isso, pastor Alexandre? Existem legiões que foram separadas simplesmente para tentar te sufocar dormindo. Quando chegam no gabinete pastoral e viram e dizem: pastor, eu estava dormindo, pastor, eu não sei o que houve, mas eu senti como se tivesse uma mão no meu pescoço, e essa mão me apertava, e eu tentava clamar e não conseguia, eu tentava gritar o nome de Jesus e não conseguia, mas de repente eu pensei simplesmente no nome de Jesus, e essa dor sumiu. Existem pessoas, e não foi uma nem duas pessoas que eu já ouvi falar, que nesse momento sentem de alguma maneira, como outras que viram para mim e dizem: pastor, eu via um cachorro imponente, um cão preto, pastor, e de repente no meu sonho, pastor, esse cão vinha na minha direção, mas pastor, ele vinha, mas ele só vinha no meu pescoço, e ele tentava abocanhar o meu pescoço, de alguma maneira, para que eu não conseguisse. Eu ia perdendo o ar, e de repente eu conseguia sussurrar o nome de Jesus e o mal ia embora. Existem demônios específicos, existem legiões específicas que tentam te fazer parar de clamar, porque eles reconhecem que há poder no clamor, eles reconhecem que há poder quando tu abre a tua boca, ainda como pecador, e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Eles reconhecem o poder que há no nome de Jesus, eles reconhecem o poder que há no clamor, e esses demônios de alguma maneira estão tentando te fazer parar. De um jeito ou de outro, eles estão tentando te fazer sufocar. E muitas das vezes mostrando para mim e para ti que enquanto está dormindo é uma batalha nos céus, mas não dorme nem dormita o guarda de Israel. Os anjos do Senhor têm estado ao teu redor, e às vezes por uma brecha, às vezes por uma pequena fissura que tu permitiu, o inimigo da tua alma, ele tenta. Ele não quer, mamãe, que tu clame pelos teus filhos. Ele não quer, papai, que tu clame pelos teus filhos. Ele quer calar a tua boca. Ele quer dizer para você: não tem jeito, não adianta orar. Você está vendo, tu tem orado, nada tem acontecido. Ele tem dito para você: cala a tua boca. E você precisa hoje clamar mais forte do que você estava clamando anteriormente. Deus manda te dizer: há poder no teu clamor, mamãe. Há poder no teu clamor, papai. Há poder no teu clamor. Quando você ora, algo no mundo espiritual acontece. Quando você clama, algo no mundo espiritual acontece. Quando você clama o nome de Jesus, Satanás tem que se curvar, ele tem que se calar, ele tem que dizer: eu não posso com esse nome, eu não posso. Quando você confessa, grandes coisas acontecem pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero te dizer que existem demônios específicos para tentar sufocar o crente no momento que ele está dormindo. Mas existem outros que querem te sufocar o dia todo. De que maneira, pastor? Tu chega no teu trabalho, bocas tentam te sufocar. Tu chega na tua escola, na sua faculdade, bocas tentam virar para você e falar assim: é demais, é normal. E você vai perdendo essa sensibilidade de clamar a Deus. E talvez num momento muito difícil de nossas vidas, ao invés de clamarmos ao Senhor, clamamos a homens. No momento difícil,
que o Senhor está inclinado para ti, doido para responder o teu clamor, tu resolve pegar o teu telefone e ligar para homens. E tu vira e diz assim: não suporto mais. E Deus do alto olhando para tudo isso e falando assim: no que Ele pode te ajudar? No que ela pode te ajudar? Se existem dores e curas que só eu posso promover. Pastor, mas eu preciso desabafar. Precisa, desabafa com Deus. Eu preciso falar. Fala com o Senhor. É Ele quem responde ao teu clamor. A Bíblia fala que muitos os repreendiam para que se calasse. Será que tu ainda não entendeu? Que quando você se cala, Satanás vai ganhando forma no meio da tua família, no meio da tua parentela. Que quando você se cala, ele vai se multiplicando. Você já viu como é que é? E acredito aqui, eu pelo menos sou pai, né? Serei pai de mais um filho agora, mais uma filha agora, se Deus assim nos permitir. Mas eu acredito, não sei se você viveu isso, mas mamãe, papai, titio, titia, vamos ser sinceros, vamos falar de uma praga, vamos falar de piolho. A mamãe cata, limpa, escova, passa pente fino. Vamos ser sinceros, no dia seguinte, aquela quantidade que você arrancou parece que cresceu. E aí você descobre que agora tem um comprimidinho, que toma uma semana, depois toma na outra. No início que minhas filhas tomavam isso era uma maravilha, irmãos. Além de cair, os piolhos caíam. Mas parece que os piolhos começaram a buscar uma autorresistência a esses comprimidinhos que hoje vêm de farmácia. Não sei se você conhece eles. E parece que eles ganharam uma autorresistência a tudo isso. Quando eu acredito que a criança ingere, os piolhos viram e dizem assim: pode tomar à vontade, quantos você quiser. E mais, só pode tomar de 6 em 6 meses, que ele é muito forte, que ele entra na corrente sanguínea. Pode tomar o quanto você quiser. Olha, você só vai se ver livre de nós agora 2 meses, mas vai ter que nos aturar os 4 outros meses. É uma praga, querido, quando se fala de piolho, sim ou não? Significa que o inimigo da minha alma e da tua, quando você se cala, quando você para, meu horário já foi. E eu tenho tanta coisa para falar para você aqui. Quando você se cala, quando você para de clamar, o inimigo vai ganhando força, ele vai ganhando campo, ele vai dizendo: ei, tu não percebeu, mas eu estou aqui. E olha, junto comigo, olha quantos mais têm estado aqui. Nós viemos com uma vontade de destruir a tua vida, de te fazer parar. Quando você entende que o teu clamor faz com que o inimigo da sua alma parta em retirada, quando você entende que tu precisa clamar hoje, precisa clamar amanhã, precisa clamar depois de amanhã, precisa entender que o inimigo da tua alma, ele tem usado legiões de demônios para tentar te calar enquanto tu dorme. Mas durante o teu dia, Satanás tem usado pessoas para te dizer: não tem nada a ver, não é por aí, não é desse jeito. Jesus, nós conversávamos, né? E tinha uma frase que eu sempre usava. E eu conversei com uma pessoa e ela falou: pastor, realmente é desse jeito. E uma frase que eu usava era o seguinte: eu apenas quero ser feliz. Você usa essa palavra no seu cotidiano: eu quero apenas ser feliz. Será que Deus não vai me permitir ser feliz? E quando na verdade você condiciona a tua felicidade com alguém, você condiciona a tua felicidade com o ser humano, e na verdade pode ser que o ser humano a quem você condicionou a tua felicidade, ele possa estar dizendo para você: estou te sufocando, estou te fazendo parar de clamar, porque quando você parar de clamar, eu ganho força. O inimigo da tua alma ganha força, porque ele sabe que há poder no seu clamor. Ele sabe que quando tu abrir a tua boca, ele sabe que quando tu dobrava o teu joelho lá na sua cama,
Roma e tu clamava, o inferno estremecia. Querido, querida, há poder no clamor. Eu preciso vencer o engasgo espiritual. Você precisa vencer o engasgo espiritual. De que maneira, pastor Alexandre? Eu preciso abrir a minha boca quantas vezes for necessária, e gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só preciso falar de um último tópico aqui. Pelo menos esse aqui eu não posso deixar de falar. Quantas pessoas já viveram uma experiência que na hora de orar e clamar, elas se engasgam? Literalmente. Se engasgam. Quem já se engasgou aqui com uma espinha de peixe? Já viu alguém se engasgar também? O desespero que é a espinha de peixe. Irmãos, parece que a pessoa vai morrer. Eu nunca me engasguei, mas já vi minha mãe engasgada com espinha de peixe. E eu falei: Jesus, e vai faltando ar, e a pessoa vai ficando vermelha, e os olhos vão lacrimejando, a pessoa não sabe o que fazer, ela não sabe como fazer, ela não sabe. Isso serve para o não crente, para você serve. Tu precisa clamar ao Senhor Jesus todos os dias. Tu precisa continuar clamando ao Senhor. Estão querendo te fazer parar. Eu quero dizer para você que existem as vítimas do ataque do inimigo. Essas pessoas têm sido vítimas do ataque. Pessoas que têm se engasgado, têm sido vítimas do ataque do inimigo. Quanto à oposição da tua voz. Então, por favor, preciso terminar a mensagem agora. Eu queria dizer para você que você precisa vencer o engasgo espiritual. Você precisa vencer a oposição, a tua voz. Eu quero falar contigo e quero que você possa. Vamos nos colocar de pé aqui em nome de Jesus. Vem cá, Ministério de Louvor, para a gente terminar com louvor. Nós vamos fazer algo aqui profético. Mas eu não queria que você fosse na pessoa que está ao teu lado, não. Eu queria que você saísse do seu lugar, fosse guiado pelo Espírito até alguém. E através da tua vida, você declarasse hoje para a vida dessa pessoa o seguinte: que ela vai vencer o opositor da voz dela. E outra coisa, você vai dizer assim: tem poder as palavras que saem da sua boca. Ou em outras palavras, há poder no clamor que sai da tua boca. Em nome de Jesus, pode apagar as luzes para mim. No nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai revigorar as forças dessa pessoa. Vai tocar nas cordas vocais dela, espirituais, e vai ensinar ela que não pode parar. Não pode parar de clamar. Não pode parar de forma nenhuma de orar. Que quando você para, o inimigo ganha força, está ganhando peso, e tu não está nem percebendo. E ele está ganhando peso, ele está ganhando força, ele está ganhando forma. Então, em nome de Jesus, eu quero que primeiro você faça a tua oração aí. Faz a tua oração. Abre a tua boca. Se você entendeu, eu ainda não estou ouvindo ninguém orar daqui, mas se você entendeu, você vai começar a clamar aí no teu lugar. Você vai abrir a tua boca aí. Você vai começar a bendizer o nome do Senhor. Tu vai começar a dizer: olha, Satanás da minha família, tu não vai tocar. Satanás do inferno, começa aí, abre a tua boca, abre a tua boca. Começa a declarar, começa a falar com Deus, começa a falar com Deus. Começa a dizer para Deus: Senhor, tem poder, Senhor. Ô Pai, tem poder, Deus, no meu clamor, meu Deus. O inimigo tentou me calar, mas hoje, essa manhã, eu estou vencendo o engasgo espiritual. Já não tem mais engasgo. Eu estou vencendo nesse momento em Cristo Jesus tudo isso. Em nome de Jesus. Tu vai voltar a clamar como antes. Tu vai voltar a orar como antes. Tu vai voltar em nome de Jesus. Tu vai voltar.
Agora eu quero te pedir, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e abençoe uma vida. Os trabalhadores de uma forma em geral. Saia do seu lugar, ore por alguém, ore por alguém. Saia do seu lugar, abençoa alguém. Abençoa uma vida, abençoa alguém em nome de Jesus. E determina para essa pessoa, determina para ela em nome de Jesus, que se Satanás tentou te fazer parar, em nome de Jesus, ele hoje está sendo derrotado. Porque há poder no clamor do crente. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, Senhor. Eu queria que tu pudesse fazer a tua oração e declarar: Satanás do inferno, tu não vai mais me calar. Tu tentou, mas agora eu já descobri em que área tu estava atuando. Eu já descobri. Durante a noite eu estou até dormindo. Quem tem me defendido é o Senhor. Mas durante o dia, eu sei que se eu clamar, os anjos do Senhor hão de estar ao meu redor. Então não adianta palavras torpes, não adianta de forma nenhuma palavras que venham tentar de alguma maneira me fazer ou me tirar do foco. E esse foco é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu vou continuar clamando. Fala aí, igreja. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar pedindo. Eu vou continuar me entregando. E eu sei que o meu Deus há de ouvir dos céus, e que no tempo dele o clamor há de ser respondido para a glória dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E clamou Bartimeu, filho de Timeu: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus ouviu. Virou para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. E ele foi restaurado e curado. Deus é contigo, amém? Não pare de clamar. Não pare de clamar. Vira para a pessoa do teu lado e diz assim: não pare de clamar. E Deus ouvirá dos céus. Em nome de Jesus.